damos graças por essa noite que o Senhor nos concede, pelo dia que passamos, ó Pai, por estarmos aqui mais uma vez reunidos, congregados pela tua soberana vontade. Senhor, perdoa-nos pelos nossos pecados, pelo nome do teu Filho amado Jesus, ó Deus, nos leva a um caminho de arrependimento com o Senhor de tudo aquilo que temos feito fora da tua vontade, seja no agir, seja na omissão. Senhor, julga-nos por tua graça e nos disciplina pela tua palavra, porque o Senhor disciplina aos filhos a quem ama. Essa disciplina é para a formação do caráter do teu filho, para que andemos, Senhor, segundo a tua vontade, em obediência à tua palavra, para que sejamos preparados para a tua volta. Esta noite, ó Pai, nos julga mais pela tua palavra, nos exorta pela tua palavra, Senhor, nos encoraja por meio dela, nos edifica por meio dela. Pelo teu Espírito, vem nos revelar a tua vontade, o teu propósito, pelo teu precioso livro de Apocalipse, a revelação, Senhor. Em nome de Jesus é o que nós lhe pedimos, ó Pai. Amém, Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse 21. Vamos ler a partir do verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então aqui nós vemos o início de uma nova dispensação. Desde a queda do homem até este momento, o Senhor usou pelo menos 4 dispensações com o propósito de restaurar todas as coisas. Então, a primeira dispensação, que vai desde Adão até Moisés, a dispensação dos patriarcas. Depois você tem a dispensação de Moisés até a vinda do nosso Senhor. E aí você tem o nome dessa dispensação, que é a dispensação da lei, E você tem uma dispensação que vem do Senhor, da primeira vinda do Senhor, até a sua segunda vinda, que é a dispensação da graça, a era da igreja. E você tem a dispensação do reino, que são os 1000 anos do reino milenário. Então vejam, irmãos, que mesmo no reino milenar de Cristo, o Senhor ainda estará trabalhando para restaurar todas as coisas. Tanto é que nós estudamos aqui no capítulo 20, aquela última rebelião, na verdade, após os 1000 anos, Gog e Magog. Satanás sai a reunir novamente as nações para uma grande peleja. E essas nações vão sitiar a cidade amada e o acampamento dos santos. Mas, obviamente, não são todos os povos da terra, a sua integralidade, que vão ter esse último levante debaixo da sedução do diabo contra Deus e o seu povo. Tanto é que nós vamos estudar isso com um pouco mais de profundidade, mas aqui no novo céu e nova terra haverão povos e não povo apenas. Então haverá o povo, a igreja, a família de Deus, composta por todos os filhos regenerados. Mas haverão também nações nesses novos céus e nova terra. Mas essas nações estarão restauradas, Então já não haverá mais rebelião no coração dos homens, Serão nações restauradas, estarão debaixo do governo eterno e vão de Deus, do nosso Senhor Jesus, e vão poder experimentar as bênçãos do que nós estamos lendo aqui. Vi novo céu e nova terra. Novo céu e nova terra significa que o antigo passou. Então todas essas 4 dispensações, desde a queda de Adão até
o reino milenar, ainda estavam debaixo do antigo céu e ainda estavam na antiga terra. Então, alguns textos da palavra nos mostram, né, que os céus serão enrolados como pergaminho. Né? Pedro retrata esse trabalhar do Senhor, dizendo que os céus e a terra e todos os elementos se desfarão abrasados, na verdade. Então nós não temos um entendimento exato de como vai se dar esse processo de modificação para esse céu que nós conhecemos como ele é, e a terra, né? E a terra aqui nós colocamos toda a natureza que nos cerca. Nós também não sabemos como vai se dar essa transformação, mas o fato é que no eterno propósito de Deus está envolvido um novo céu e uma nova terra. E nesse novo céu e nessa nova terra haverá lugar para Cristo, para Deus que habitará com o seu povo, para o seu povo celestial, a sua descendência celestial, e para as nações restauradas por Deus, definitivamente. Tá? O verso 2 diz: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então esse texto há uma indicação muito clara de que essa cidade santa, a nova Jerusalém, desce do céu, demonstrando o quê? Que a nossa habitação com Deus não será nos céus, mas será na terra, nessa nova terra preparada por Deus. Vi novo céu e vi nova terra. Atualmente, irmãos, o nosso Senhor Deus, Ele habita no que chamamos de terceiro céu. Paulo fala sobre isso. Ele diz que ele conhece um homem e ele não sabe se esse homem foi por meio de espírito ou por meio do seu corpo mesmo, arrebatado e elevado até o terceiro céu. E lá ele presenciou coisas inefáveis. O que são inefáveis? As nossas palavras humanas, os nossos conceitos humanos não são capazes de descrever o que ele viu. Então esse terceiro céu significa a presença imediata de Deus. Já expliquei que para o judeu há um conceito de terceiro céu, porque aqui quando nós olhamos, vemos essa imensidão azul, é o primeiro céu. Acima então dessa atmosfera que tem um espaço, eles consideram o segundo céu. E além disso, o terceiro céu, que é onde Deus habita. Só que esta habitação de Deus, esse terceiro céu, não é algo definitivo. É como se fosse uma habitação provisória dentro do eterno propósito de Deus. Porque Ele anelou no seu coração, Ele tinha um segredo guardado e que foi manifesto aos santos, né? Como está revelado em Efésios, de que Ele teria o quê? Um tabernáculo, não feito por mãos humanas, mas preparado por Ele mesmo, onde Ele habitaria para sempre. Esse tabernáculo é o que nós estamos vendo aqui, ó. Vi uma cidade santa, vinda da parte de Deus. O que significa isso? Que Deus a preparou. Deus preparou essa moradia para Ele, né? E ela desce do céu. Então a nossa habitação com Deus por toda a eternidade será numa terra, numa segunda terra restaurada, numa nova terra. Vi novo céu e nova terra. Aqui também há um aspecto interessante, porque aqui ainda está mencionada ataviada como noiva, adornada para o seu esposo, não é verdade? Agora se você vai no verso 9, veja o verso 9 aí. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então o Espírito de Deus intercala duas palavras em um momento muito rápido.
ele se refere a essa santa cidade como a noiva, mas também ele se refere como a esposa. Então, os irmãos, imaginem uma cerimônia de casamento. Nós nos referimos à noiva, mas quando aquela cerimônia é consumada, ela já não é mais referida como noiva, e sim como esposa, né? Então, o Espírito de Deus aqui, num dado momento, está tratando a Nova Jerusalém, a cidade santa, né? E que você pode colocar o tabernáculo de Deus, a igreja, como a noiva do Cordeiro. Mas após ela descer do céu, a nomenclatura que se passa a utilizar é a esposa do Cordeiro, em razão da consumação da união final e eterna entre Cristo e a sua igreja, de noiva para esposa do Cordeiro, com todos os privilégios, irmãos, que são garantidos à esposa. A esposa, vamos pensar o que é garantido à esposa. A esposa tem a parte do amor do seu marido, do cuidado dele, mas ela tem parte também nos seus bens, ela tem parte também nos seus privilégios. Onde o seu marido está, ela estará também. Vejam que o Senhor Deus, quando Ele instituiu o casamento terreno como um espelho desse casamento celestial que nós estamos vendo aqui, Ele diz assim para Adão, né? Acerca de Adão, melhor dizendo: far-lhe-ei uma esposa que lhe seja idônea. Essa idoneidade significa uma correspondência, mas esse propósito de Deus, em algumas traduções, é dito assim: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, e ela será o que? Osso dos ossos e carne da carne. Então, essa auxiliadora é aquela que está junto, está unida, traduz a realidade do seu esposo e está destinada juntamente com ele para governar. Que é isso que Deus fala acerca de Adão e Eva: cresçam, multipliquem, governem, sujeitem a criação, a autoridade de vocês. Está lá em Gênesis. Então, agora, como se estivesse falando de Cristo e a igreja, a sua esposa: cresçam, multipliquem e governem sobre toda a criação. O Senhor sendo cabeça e a igreja sendo o seu corpo, a sua esposa, a extensão dele. Verso 3: Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Mais uma vez, eu chamo a atenção dos irmãos, porque está no plural aí. O tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com os homens. E aí diz assim: eles serão povos, no plural, não povo. Significa que a cidade santa será onde Deus habitará. Mas Deus habitará nessa cidade santa, e a partir daí a sua glória será manifesta para todas as nações. A cidade santa, a Nova Jerusalém, será o local de habitação de Deus, mas todas as nações receberão os benefícios, as bênçãos desta habitação de Deus entre os homens. Imaginem o Antigo Testamento, quando Deus vinha na sua glória e repousava no tabernáculo. A tribo que estava envolvida diretamente com o Senhor, em lidar com o ofício e servir o Senhor, era a tribo de Levi. Esse não era o propósito de Deus inicial. O propósito de Deus era que todas as tribos de Israel tivessem esse acesso lá no tabernáculo. Todas as tribos de Israel pudessem oficiar na casa de Deus. Só que a tribo de Levi, naquela
adoração ao bezerro que houve lá, quando Moisés sobe ao monte para receber a instrução do Senhor, ele desce, eles haviam feito um bezerro de ouro, estavam adorando aquele bezerro. Então Moisés risca, uma linha e diz: quem é de Deus, passa para cá. E somente a tribo de Levi se apresentou. Então, por causa disso, foi dado a ela o privilégio de servir o Senhor diretamente na sua casa. Somente os levitas poderiam fazer isso, não é verdade? E as outras tribos, embora não fosse a elas assistido o direito de oficiar na casa do Senhor, elas recebiam os benefícios dessa casa. Então, quando o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano para expiação, ele expiava os pecados dele, dos levitas, mas também de todo o Israel, de todas as tribos. Então, trazendo esse modelo para o que estou dizendo, irmãos, os levitas seriam como que o povo celestial de Deus, a igreja, aqueles que servem, que oficiam na casa de Deus, que estão diante de Deus, que habitam com Ele. Mas não apenas esse povo é beneficiado pela habitação de Deus, mas todas as nações restauradas irão usufruir desses benefícios. Elas irão receber as bênçãos dessa habitação. Por isso que o texto aqui está dizendo: Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Agora veja o verso 4: e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. É importante esse texto sobre dois aspectos. O primeiro é, como nós vimos na reunião passada, Deus vai remover todas as coisas negativas do universo. Todas as coisas negativas do universo serão lançadas no lago de fogo. Então veja, irmãos, não haverá mais mar, Os mares já não existirão. Está no verso 1 aí do capítulo 21. Só que haverá um lago, e nesse lago será o lago de fogo e enxofre, que arde e que queima por toda a eternidade. Então Deus jogou e lançou todas as coisas negativas dentro desse lago, inclusive a morte. Por isso que não há mais lágrimas, por isso que não há mais pranto nem dor, porque toda a causa do pranto, da dor, da tristeza, das lágrimas foi removido desse novo céu e dessa nova terra. A gente olha, irmãos, a gente vai num velório, nós vemos um clima de absoluta tristeza, pesar nos corações, mas não tem um lugar melhor para você se deparar com uma situação. O que nós fizemos em desobedecer a Deus? Como que o pecado trouxe dor, trouxe desespero, trouxe tristeza, trouxe pesar para o mundo? Que a morte entrou por causa do pecado, não é verdade? Então no velório nós nos lembramos do quão grave é andarmos em caminhos fora do propósito do Senhor. Mas aqui, nessa expressão que estamos vendo nesse verso, tudo já terá sido removido. Então esse é o primeiro aspecto. Sabe, irmãos, que no Antigo Testamento havia um local chamado Tofete. Já ouviram falar sobre isso? O Tofete era um local fora da cidade, em que os judeus, quando estavam desviados e afastados do Senhor, num período terrível da história de Israel, eles ofereciam sacrifícios a Moloque. E que sacrifícios eram esses? Eram buracos, esses tofetes, onde as coisas eram jogadas lá dentro para ser queimadas, e as crianças eram jogadas lá dentro para serem queimadas como um sacrifício aos deuses. Não é verdade? Então esse lago de fogo nos lembra muito essa questão do Tofete, algo fora desse novo céu e dessa nova terra, onde todas as coisas negativas foram jogadas lá, E aí, em razão disso, o Senhor enxugará os olhos das lágrimas. Já não haverá mais pranto, nem dor, nem luto,
porque todas essas coisas foram removidas. Um outro aspecto importante também que eu quero destacar nesse verso, além desse ponto negativo, é o que denota também que não haverá mais a necessidade de um tratamento, de um trabalhar do Senhor para nós. Porque nós também, Igreja do Senhor, embora não nos desesperemos mais com a morte, porque o que vai morrer é o nosso corpo biológico, o nosso corpo físico, né? Só que nós fomos salvos da morte. O Senhor diz que aquele que nele crê não morre, né? Não permanece, não dorme, não morre para sempre. Ele passou da morte para a vida. Então a morte já não tem mais domínio sobre ele. Então nós cristãos dormimos, descansamos no Senhor, aguardando o dia da ressurreição, e os nossos corpos podem ter sido corrompidos. O que significa corrompido? Apodrecido, decomposto. Mas o Senhor, na sua glória, pelo seu poder, o refará, né? Ele vai reconstituir os corpos e nos trará em ressurreição e nos dará corpos celestiais. Então, quando a palavra diz que haverá ressurreição, nós vamos ressuscitar nesses corpos e depois os nossos corpos serão transformados. Eu estou dizendo isso porque para nós então já não é mais uma fonte de desespero a morte, certo? Mas ainda nós choramos, temos tristeza, mas a tristeza que é gerada em nossos corações é uma fonte do trabalhar transformador de Deus em nossas vidas. Em outras palavras, o sofrimento faz parte da vida do cristão. Mas aqui é dito que Deus enxugará as lágrimas, não haverá mais tristeza. E o porquê disso? Porque aqui, irmãos, o Senhor encerrou o seu trabalhar transformador. Aqui, todos nós já teremos a plenitude de Cristo. Lembram-se que isso é dito lá em Efésios capítulo 4, até que todos cheguemos à estatura da plenitude, da plena varonilidade em Cristo, a estatura de varões perfeitos, ou seja, Cristo plenamente formado em nós. Então nós traduziremos completamente, expressaremos completamente a glória de Deus, a vida de Cristo. O trabalhar do Senhor aqui já estará consumado. Então não haverá mais a necessidade da dor e o sofrimento como um instrumento nas mãos do Senhor para nos transformar, para formar o caráter de Cristo em nós. E aqui eu chamo a atenção dos irmãos então para um outro detalhe. Lembra-se que nós falamos que no capítulo 20 o reino milenar como um galardão foi destinado aos cristãos vencedores? Então, parcela do povo de Deus não vai desfrutar deste reino milenar, porque estará sendo disciplinado no reino. E ali a palavra diz: haverá choro e ranger de dentes. Haverão lágrimas nesse disciplinar. Então, como aqui é dito que toda lágrima foi enxugada, significa que agora todo o povo, na sua plenitude, tanto aqueles cristãos vencedores que reinaram com Cristo, como aqueles que foram reprovados e sofreram a disciplina do reino, todos eles foram reunidos agora aqui. Estão plenamente amadurecidos, todos eles. Tá? Verso 5. E aquele que está sentado no trono disse: quem é que está sentado no trono? No capítulo 20 nós já discutimos a questão, né? A partir do verso 11. O Senhor Jesus, né? Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Irmãos, tudo está feito. Onde é que nós vemos isso no Novo Testamento? Na cruz do Calvário, o Senhor também disse isso: tudo está feito, tudo está consumado. Então o Senhor lá na cruz realizou uma obra perfeita, tudo estava consumado para a salvação. E aqui
tudo está feito para a questão da plena maturidade, da formação completa e de todo o trabalhar transformador de Deus e de toda a restauração de Deus sobre toda a criação. Tudo está agora acabado, né? E aí o verso 7 diz: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Veja, o aspecto aqui não é filiação. O vencedor herdará todas essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quando nós introduzimos o tema filiação, nós não estamos falando de galardão. Filiação é uma coisa, galardão é outra coisa. Quando eu usei o tema galardão, quando nós falamos do galardão, eu usei aquele exemplo de Esaú e Jacó para falar sobre o galardão, sobre o direito de primogenitura, certo? Mas eu disse para os irmãos que tanto Esaú, que havia rejeitado a primogenitura, como Jacó, ambos eram filhos de Isaac. Então, quando o Senhor Deus assim, o vencedor dará essas coisas, eu lhe serei Deus, obviamente você não pode pegar essa palavra vencedor para relacionar aquela parte da igreja que foi fiel e recebeu o galardão e reinou com Cristo. O sentido de vencedor aqui é um sentido estendido a todos os filhos de Deus. Porque está dizendo, o vencedor, eu serei Deus para ele, e ele será o meu filho. Então, que tipo de vitória é esta? Talvez 1 João, capítulo 5, vá nos esclarecer um pouco sobre isso. 1 João, capítulo 5, verso 4 e verso 5. Quem leia, por gentileza? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Aqui João está falando de uma vitória relacionada a galardão, ao desenvolvimento da salvação, à estatura da plenitude de Cristo. Prestem atenção nos termos que ele usa aqui. Porque todo que é nascido de Deus. Como é que a gente nasce de Deus? Vamos lá para o Evangelho de João, só citando, capítulo 1. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Vamos para João capítulo 3. Quem não nascer de novo não pode herdar ou ver o reino de Deus. É necessário nascer de novo. Quem é nascido de novo? Aquele que não é nascido nem da vontade da carne, nem do sangue, mas é nascido da vontade do Espírito. E aí Efésios, que é o texto que fala da salvação pela graça, diz o quê? Diz assim, que a salvação é mediante a graça. A salvação vem da graça de Deus, mediante a fé. Isso não é de vós, é dom de Deus. Tá? Então nós pegamos todos esses textos e conseguimos visualizar ele de forma muito clara quando diz assim, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Irmãos, a fé que o Senhor Jesus nos concedeu para crermos nele, na sua obra, nos dá vitória sobre o mundo, E esta vitória, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Está vendo aí? Porque a salvação é pela fé, a justificação é pela fé, não é pelas obras. E quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então essa é uma vitória da fé
que nos leva à regeneração, ao novo nascimento. Então, quando nós vemos essa expressão aqui em Apocalipse 21, verso 7, ao vencedor, o vencedor herdará estas coisas. O que são essas coisas? Novo céu, nova terra, habitar com Deus, né? Então o vencedor herdará essas coisas. Esse vencedor é aquele vencedor descrito ali em 1 João, né? Quem vence o mundo? Aquele que crê em Jesus. A vitória é pela fé. É esse vencedor. Então ele está abarcando todos os filhos de Deus, não apenas uma parte da igreja que foi fiel ao Senhor e desenvolveu a sua salvação. Agora veja aí o verso 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Todos esses temas que foi dito aqui, covardia, incredulidade, né? Praticar coisas abomináveis, assassinos e assim por diante, são aspectos negativos que foram removidos desse novo céu, dessa nova terra. Por isso que a parte dessas pessoas que carregam esse DNA é no Tofete, é no lago de fogo, não nesse novo céu e nessa nova terra, porque aqui não tem, como é que eu vou dizer, não tem campo para esses elementos contrários à vontade de Deus, tá? Então, verso 9: então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Porque o Espírito de Deus usou um dos 7 anjos que tinham as taças da ira, para nos mostrar algo belo, algo tremendo, que a vinda da Nova Jerusalém, a vinda do tabernáculo de Deus, depende da consumação da ira de Deus. Uma coisa está conectada à outra. Por isso que pegou lá o anjo que tinha uma das 7 taças dos flagelos e usou ele para dizer: vem, eu vou te mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro, né? E a gente viu, né, como esse julgamento das 7 taças foi terrível para o mundo, mas para a igreja, então, glorioso, porque elas abrem o reino, elas abrem a Nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra, como se fossem chaves, uma chave utilizada para abrir uma porta, que tem uma outra porta, que vai ser utilizada uma chave para abrir aquela próxima porta do eterno propósito de Deus. Agora verso 10: e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então, João, aqui é interessante. Quando nós estudamos inicialmente Apocalipse, João teve uma visão das 7 igrejas. As 7 igrejas, irmãos, são a Nova Jerusalém. Os irmãos não concordam comigo? O que é esse tabernáculo de Deus, essa cidade que desce? É a Nova Jerusalém, é o tabernáculo de Deus, e somos nós, a habitação de Deus. Então, quando Deus se refere lá no capítulo 2 e capítulo 3 acerca das 7 igrejas, como uma representação de toda a história da igreja, em todas as eras, então João está tendo uma visão dessa Nova Jerusalém, na condição de 7 igrejas, certo? Lá ele recebe essa visão da ilha de Patmos, onde ele estava exilado. Então, em espírito, o Senhor revela essa visão das 7 igrejas, tá?
Mas aqui ele é transportado por um alto monte para ver a nova Jerusalém, em espírito também. E é diferente do que aconteceu com ele para ver Babilônia, que é uma oposição à nova Jerusalém, né? A Babilônia, aquela Babilônia espiritual que nós estudamos, para onde que João foi transportado? Para um deserto. Então são posições diferentes. Para ver a Babilônia espiritual, aquela prostituta, ele é levado a um deserto. Mas para ver a noiva, a esposa do Cordeiro, ele é levado a um monte. E é interessante que na Bíblia, todas as grandes revelações de Deus se deram nos montes. Tudo aquilo que Deus revelou de forma tremenda é destacado, ele revelando em um monte. Vocês já repararam nisso? Vamos pegar o exemplo aí. Moisés recebeu a lei de Deus aonde? No Monte Sinai, não é verdade? Jesus e os apóstolos presenciaram a transfiguração do Senhor aonde? No Monte da Transfiguração. Abraão levou o seu filho a um dos montes, acho que na região do Ararat, algo assim, né? Quando Deus pediu a Isaac, falou: me dá seu filho, Abraão, seu único filho, e o oferece no monte que eu te mostrarei. Então, essa experiência pela qual Abraão passou, para ser conhecido como amigo de Deus, a ponto de dar o seu filho em obediência a Deus, né? E ele foi então ali conhecido como pai da fé. Essa experiência dele foi no monte, o mesmo monte no qual o Senhor, séculos depois, foi crucificado. Cristo também foi crucificado no monte. Os irmãos estão vendo? E quando o Senhor volta, ele volta e pisa no Monte das Oliveiras. Então, todas as grandes visões e revelações de grandes temas envolvendo a vontade do Senhor, você tem a figura do monte presente. E é justamente aqui também. João recebeu a visão dessa esposa do Cordeiro, ele foi transportado a um alto monte para receber essa visão. Então, algo que nos chama a atenção também. E essa Jerusalém descia do céu. Irmãos, a gente vê esses quadrinhos, nessas pinturas, uma nuvenzinha e uma cidade em cima da nuvem. E aí os religiosos, eles ficam tendo anseio por isso. Eu vou habitar nas nuvens com Deus. Eu vou ficar para sempre nos céus com Deus. Mal sabem eles que Deus não vai ficar lá para sempre. Deus vai vir para a terra. Deus vai habitar na terra. Novo céu e nova terra, é verdade. Mas será na terra. E como a cidade santa, a noiva do Cordeiro, não vive separada dele, se o Cordeiro vai estar na terra, ela também desce ataviada com essa noiva, né? Verso 11. O que essa nova Jerusalém tem? Ela tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Então a glória de Deus vai resplandecer como se uma pedra de jaspe cristalina fosse então aí o elemento refratário da glória de Deus. Deixa eu tentar explicar isso para os irmãos. Se nós pegarmos um diamante, ele não tem várias facetazinhas, um diamante lapidado. Vocês já viram na televisão? Eu acho que eu nunca vi um diamante ao vivo, mas já vi na televisão. E ele tem várias facetas que ele é lapidado. Quando a luz bate nele, aquilo se torna uma visão tremenda. Ele refrata essa luz, várias cores, na verdade. Aquilo dá uma beleza ainda maior para o diamante e manifesta o quê? A glória dessa luz que está sendo ali atravessando ele e sendo expressa através dele. A ideia aqui é essa ideia que está sendo aplicada nesse texto. A Nova Jerusalém é como se fosse uma pedra preciosíssima de jaspe.
E a glória de Deus vai ser então, vai tomar conta dela, e ela vai ter esse efeito refratário, né? Ela vai manifestar o fulgor da glória de Deus para toda esse novo céu e essa nova terra, para toda a criação, né? É essa a ideia do verso 11 aqui, ó. Vamos ler de novo. Está dizendo que a Nova Jerusalém é a glória de Deus, porque ela vai expandir esse fulgor, né? Ó, o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Veja rapidamente aí o capítulo 4 de Apocalipse. O tema do capítulo 4 é a visão do trono de Deus. O irmão leia a partir do verso 2, o verso 2 e o verso 3. Logo fui arrebatado em espírito, e eis que um estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônio. E o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. Então aquele que está sentado no trono, como é que era a sua aparência? Como uma pedra de jaspe. E como é que essa Nova Jerusalém é? Na descrição aqui de João, no capítulo 21, semelhante a uma pedra preciosíssima de quê? De jaspe. Irmãos, isso é o ajuntamento de um povo totalmente transformado na glória de Deus. A palavra de Deus diz assim que nós seremos arrebatados, né? E teremos os nossos corpos transformados em corpos celestiais, a semelhança do corpo celestial de Cristo. Então as pessoas vão olhar para essa cidade santa e vão ver Deus, vão ver Cristo, porque ela vai espelhar e expressar exatamente tudo que Deus é, natureza e glória. Essa cidade vai expressar, né? Vamos continuar avançando aqui. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, é só falar, tá? Só interromper. Tinha grande e alta muralha. Irmãos, a muralha fala do quê? Unidade. A muralha nas cidades, ela foi feita para quê? Para manter junto quem está dentro daquela cidade e separado de tudo que está fora. Então a muralha fala de separação, fala de unidade. E nós estudamos no domingo um aspecto do tabernáculo do Antigo Testamento que expressa essa realidade da unidade. Lembram-se? A arca tinha 4 lados. 4 é o 3 mais 1. O 3 significando a Trindade Santa e o 1, o homem, unidos. E aí nós lemos aquela oração sacerdotal do nosso Senhor Jesus em João 17, que é dito isso, né? Pai, que nós sejamos, assim como o Senhor, ó Pai, é um comigo, e eu sou um com eles, sejamos nós uma unidade, para que o mundo veja e conheça que tu me enviaste. A unidade entre o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, com o homem regenerado. Esse era o eterno propósito de Deus. Esse sempre foi o propósito de Deus, né? Que foi interrompido por causa da desobediência do homem, mas que em Cristo foi restaurado. Então aqui essa Nova Jerusalém tem muros manifestando esta unidade desta cidade. Não é verdade? Vamos continuar na descrição aqui, ó. Verso 12. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte,
3 ao sul e 3 ao oeste. 12, né? 12 significa o número da perfeita e consumada vontade de Deus. É a plenitude de Deus. O número 12 significa a plenitude segundo o propósito celestial. Você tem dois números que representam a perfeição, a plenitude. O número 7. O número 7 representa a perfeição. Só que o número 7 fala da perfeição do ponto de vista da criação. Então Deus criou o mundo em 6 dias, criou tudo, toda a criação em 6 dias, e no 7º descansou. Né? Então o 7 é a perfeição dentro do ponto de vista da criação. E o 12 é a perfeição, é a plenitude dentro do ponto de vista sob o prisma celestial. Então aqui essa Nova Jerusalém tem 12 portas, né? Tinha a grande muralha, 12 anjos e sobrenome escrito das 12 tribos, né? E aí você tem 3 portas para o leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre esses os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então isso aqui é interessante, porque na Nova Jerusalém você tem gravado 12 nomes das 12 tribos, e você tem gravado também 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Um está nas portas, né? E o outro está nos fundamentos da cidade, nos fundamentos da muralha, perdão. Isso significa o quê? Que essa Nova Jerusalém é a reunião dos santos do Antigo Testamento e dos santos do Novo Testamento. Por isso que fala em 12 tribos, nome das 12 tribos, e fala do nome dos 12 apóstolos, cada um representando as alianças, a antiga aliança e a nova aliança. Na verdade, aqui está reunido. É dito ainda no verso 14 o seguinte: a muralha da cidade tinha 12 fundamentos que estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O Senhor, ele em algumas parábolas, ele se coloca como alicerce de qualquer coisa do ponto de vista espiritual. Então, ele cita a parábola do homem prudente que foi construir uma casa, um construtor prudente. Diz que ele cavou até achar a rocha, e ele edificou a casa sobre a rocha, e essa casa permaneceu diante dos reveses. Quem que era essa rocha? Ele mesmo, né? Ele diz isso a Pedro: Pedro, sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Tu és Pedro, né? E aí nessa passagem ele fala: olha, bem-aventurado Simão Bar-Jonas, porque o que foi te revelado não foi nem carne nem sangue te revelou, mas o Pai Celestial te revelou, né? E sobre esta rocha estabelecerei a minha igreja. Tu és pedra, tu és Pedro, e sobre esta rocha. Que rocha? Sabe que o nome de Pedro significa pedregulho, né? Tu és pedregulho, mas sobre esta rocha, falando ele mesmo, eu edificarei a minha igreja. Então a fundação é sempre interpretada como Cristo, a fundação de qualquer edificação. Vamos num outro exemplo. Paulo disse assim: o fundamento é um só, Cristo, e ninguém pode lançar um outro fundamento além do que já foi posto, que é Cristo. Mas cada um veja como edifica sobre esse fundamento. Está lá em 1 Coríntios 3. Mas por que então aqui é dito que o nome dos apóstolos está consignado como fundamento, a fundação da muralha? Porque esses amados irmãos puderam, de acordo com cada um, na sua experiência de vida e de testemunho, manifestarem a pessoa gloriosa de Cristo. Qual que era a doutrina dos apóstolos? Eles não cessavam de pregar a Cristo Jesus. Então cada um deles passou por essa experiência
de perfeita expressão e testemunho da pessoa e obra de Cristo. Então não pensem, irmãos, que o alicerce dessa muralha, por ser o nome, por estar ali presente, o nome dos 12 apóstolos, significa estar alicerçado na pessoa de Pedro, na pessoa de Paulo, na pessoa de João. Não, é o nome deles, mas transformados após o trabalhar de Deus, após a experiência de regeneração e de transformação de Deus. Por exemplo, vamos avançar aí, para os irmãos vão entender mais o que estou querendo dizer. Olha a descrição da cidade. Não, vamos no verso 15. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. Então a cidade, tanto no comprimento dela, como na sua largura, como na sua altura, tem o mesmo número, digamos assim, a mesma medida, tá? E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. 12.000 estádios representam mais ou menos 2.000 e poucos quilômetros. Eu não sei quanto é daqui em São Paulo, hein? Sabe quantos quilômetros que é? Uma vez a Eliana falou para nós que a distância seria como daqui a São Paulo. Quantos mil quilômetros que é? 2.500. Mais ou menos, né? 2.500 quilômetros. Então você imagine uma cidade de 2.500 quilômetros de largura, de comprimento e 2.500 quilômetros de altura também. Está vendo como ela vai manifestar o fulgor da glória de Deus para todas as nações, para toda a criação? Ali será a habitação de Deus. No tabernáculo do Antigo Testamento, Deus vinha com a sua glória e descia sobre aquele tabernáculo, e a glória de Deus tomava conta daquele lugar. Mas agora, na Nova Jerusalém, a glória de Deus, o Senhor Deus vem, descem e permanecem ali. Não sobem que nem o Senhor subia, né? A nuvem baixava sobre o tabernáculo e depois a nuvem se retirava do tabernáculo. Aí quando o povo avançava, marchava mais um pouco. Aí chegava a hora de parar para descansar, o tabernáculo era montado, a nuvem baixava sobre aquele tabernáculo e a glória de Deus se manifestava naquele lugar. Agora aqui em caráter definitivo, sobre essa cidade aí, né? Então, irmão, essa cidade com esse tamanho todo não vai ter nada a ver com parede, vai ser tipo a pedra de jaspe, que vai dar a glória do Senhor refletida nela, que todo mundo vai ver, é isso? Mas daqui a pouco a gente vai ver o que é essa cidade. Daqui a pouco a gente vai estudar isso. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, em cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Então, quais são os elementos aí que nós vemos, o material de que essa cidade é formada? Ouro, não está aí? Já vimos esse elemento, ouro. Nós vimos também um outro elemento aqui chamado pedras preciosas, não é verdade?
E nós vemos o outro elemento, nós poderemos separar um pouquinho aqui, pérolas. Lá nos evangelhos o Senhor diz que o reino de Deus é semelhante a uma pérola. O negociante encontra ela, ele vende tudo que ele tem. Tudo é considerado para ele como dispensável. E aí ele vem e adquire essa pérola. Sabe como a pérola é formada, irmãos? Os irmãos já tiveram a curiosidade de pesquisar? Tem a ostra, e a ostra é um animal marinho, e ela é aquela conchinha, né, que fica fechadinha assim, e é dito que a ciência nos revela que uma pérola é formada de que maneira? Uma pedrinha do mar, da pedrinha de areia, um pedregulhozinho, entra dentro da ostra, e como ela a pedrinha toda quinadinha, toda cheia de ponta, ela começa a machucar a ostra, que ela está ali dentro, né? Aí fica pegando em um lado, pegando em outro, e a ostra começa a ser machucada. E aí o que a ostra faz como um mecanismo de proteção? Ela começa a liberar uma enzima dela que vai envolvendo aquela pedrinha, e com o passar do tempo você tem o resultado, a pérola, essa pedra preciosa. Irmãos, a Nova Jerusalém é formada do elemento pérola, por quê? Porque nós somos essas pedrinhas que Cristo recebe nele, e nós viemos trazendo vários aspectos naturais da nossa vida mundana, e dia a dia isso às vezes vai se manifestando, mas o Senhor com a sua vida, Ele vai liberando a sua vida à medida que nós vamos, de uma certa forma, machucando o Senhor com as nossas grosserias, com os nossos traços naturais que afrontam a sua santidade e a sua glória. Mas à medida que nós permanecemos nele, Ele vai liberando vida, e Ele vai tornando aquela pedrinha toda sem jeito, toda pontiaguda, toda feita para incomodar, Ele vai transformando, após o seu trabalhar de amor, em uma pérola preciosa. Por isso que Nova Jerusalém tem essas 12 pérolas. É um traço da Nova Jerusalém, o resultado do trabalhar de amor do Senhor. Mas tem outras pedras preciosas aqui. A gente sabe que pedras preciosas significa o trabalhar transformador de Deus mediante calor, pressão e tempo. Um diamante é formado dessa maneira. Você sabe o que diferencia um diamante de um grafite de lapiseira, acho que uma pedra no carvão também tem, né? Mas vamos pegar a figura daquele grafite de lapiseira. O que diferencia o diamante para aquilo que vale aí 50 centavos, sei lá, um monte de grafite daquele? O que diferencia o diamante para esse grafite é que a base é o mesmo elemento, só que o diamante ele ficou debaixo da terra por muito tempo, sob muita pressão e sob muito calor. Então, a base do trabalhar de Deus é essa natureza que Ele vai pegar, vai nos levar à morte com Ele, vai nos vivificar uma nova vida, mas aquela transformação de Deus precisa começar. E Ele vai colocar a gente, irmãos, em aflição. Nós vamos passar por aflição, por sofrimento, por pressão, para que o caráter de Cristo seja formado em nós, para que ao final sejamos o quê? Essas pedras preciosas. Qual que é a primeira pedra que está aqui na estrutura da muralha? É jaspe. Os irmãos estão vendo aí no verso 18? A primeira pedra, vamos lá, a estrutura da muralha é jaspe. Aí no verso 19 vai falar dos fundamentos da muralha, tá? O primeiro fundamento é de jaspe. Então você tem 12 pedras preciosas. O primeiro é jaspe. Quem foi o primeiro apóstolo que foi designado pelo Senhor? Vocês sabem que o Senhor tinha vários discípulos, mas Ele então vai orar a Deus, e Ele vem e nomeia 12 apóstolos. Quem foi o primeiro da lista que Ele chamou? Os irmãos lembram? Não? Tem lembrança, mas parece que é feio. Exatamente. O primeiro apóstolo que foi chamado, quando o Senhor começa a chamar, né, os 12 apóstolos, o primeiro a ser chamado é Pedro.
Tá? Então vamos lá. Pedro tu és pedregulho, Pedro. Você é essa pedrinha que entra na ostra e faz aquele estrago, mas a ostra vai te transformar, né? Vai te tornar pérola. Mas aqui nós estamos falando do jaspe, então não vamos nos perder. Pedro foi chamado. Quem era esse Pedro? Pedro era um homem violento, né? Como é que ele tentou salvar o Senhor? Mediante o golpe de espada. Ele queria matar o soldado, mas ele foi muito de mira e acertou a orelha do soldado. O Senhor falou: Pedro, guarda essa espada. Então Pedro era esse homem violento. Pedro era um homem que era muito assim, ativo. Ele sempre tomava a frente. Ele fazia compromissos que o Senhor não fazia. Ele queria dar a resposta pelo Senhor de coisas que ele nem sabia, né? Esse homem, como é que eu vou dizer? Ansioso, né? Digamos assim. Pedro foi aquele que negou o Senhor para salvar a sua vida. No Evangelho de Marcos é dito que ele praguejou, que ele amaldiçoou o Senhor para salvar a sua vida. Ele achou que ele ia ter o mesmo destino que o Senhor. Tá? Pedro foi um homem que, quando ele estava sentado com os gentios comendo, quando os judeus chegavam, ele ficava com vergonha dos gentios, irmãos gentios, e ele saía de perto dos gentios e ia sentar com os judeus, fazendo uma separação na vida da igreja que não existe. E Paulo teve que exortar ele em razão disso. Então esse era o Pedro, né? E aí, irmãos, o Senhor começa a trabalhar na vida de Pedro. E chega ao final da vida dele, ele escreve aquelas cartas. Ele diz assim: irmãos, não estranhem o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Isso é algo natural. Vocês preparem a mente de vocês, porque se Cristo sofreu, nós também vamos passar por isso. Mas isso é importante. Foi esse Pedro que disse: nós somos pedras vivas, edificados juntos, casa espiritual de Deus, uma nação de sacerdotes. Foi Pedro que disse essas coisas. Foi Pedro que diz assim: olha, irmãos, o Senhor não tarda como alguns dizem que Ele está tardando a sua volta. Antes Ele tem sido longânimo, não querendo que nenhum de vós se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Mas nós devemos trabalhar e apressar a volta do Senhor. Esse era um Pedro amadurecido, irmãos. Esse era um Pedro que antes temia a morte e amaldiçoou o Senhor para salvar a sua vida. E o outro Pedro era o Pedro que disse assim, quando os principais sacerdotes ordenaram que ele não pregasse Jesus, ele dizia assim: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Esse era o Pedro que estava sendo transformado por Deus. Então, de um Pedro totalmente almático, voltado para os seus sentimentos, vontades e emoções naturais, para um Pedro amadurecido. Então, Pedro, pedra, e agora o Pedro, qual que é a pedra que se refere a ele? Jaspe. Qual que era a aparência do Senhor lá no capítulo 4 que nós lemos? Jaspe. Um Pedro transformado pelo Senhor. Um Pedro que passou pelo trabalho transformador de Deus, né? Por isso que ele vem primeiro aí. Então cada pedra dessa representa cada apóstolo e alguns aspectos do trabalhar do Senhor na vida desses apóstolos. Só que eu faço uma observação: o duodécimo, que é o 12º, não é Judas Iscariotes, e não é também aquele irmão que foi sorteado lá em Atos, né? Nós precisamos de um outro apóstolo aqui que assuma o lugar de Judas. Vamos consultar aqui as pedrinhas aqui, o Urim e Tumim, e vamos consultar quem que Deus quer. Porque Paulo diz assim: eu sou um apóstolo fora de tempo, mas trabalhei muito mais que os outros, todavia não eu, mas a graça de Deus sobre mim. Então creio que a última pedra e a ametista se refere a Paulo, tá? E não a Judas, e muito menos ao outro irmão que e muito menos a esse outro irmão que foi sorteado, tá? Deus tinha esse lugar para Paulo, o apóstolo dos gentios, né? Verso 22. Nela não vi santuário,
porque o santuário é o Senhor. Então não tinha mais tabernáculo, não tinha mais lugar de sacrifício, né? E a gente estudou isso na última reunião. O santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. É interessante, né? Porque aqui está mencionando o singular para se referir a duas pessoas. Nela não vi santuário, porque o santuário é o Senhor. E quem que é o Senhor? O Deus e o Cordeiro. Então isso indica que nessa nova Jerusalém não haverá duas pessoas distintas, mas haverá o Deus triuno ali, habitando em meio ao seu povo. O Deus triuno. Vai ter lá um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito. Haverá o Deus triuno, um Deus, o Senhor. Mas ele tem essa expressão no Pai, a expressão no Filho e a expressão no Espírito, tá? Então Deus, o Senhor, é Deus, o Cordeiro, né? Verso 23. Vocês, irmãos, já estão cansados, nós passamos. Vamos só mais esse verso aqui. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Você está vendo, irmãos? Nesse novo céu, nessa nova terra, tem um lugar de expressão de luz, um lugar que será referência para todas as nações, para toda a criação. É essa cidade. Irmãos, como o sol é importante para nós, né? Nós olhamos para o sol e falamos: o que seria de nós sem o sol? O sol nos dá iluminação, nos dá vida, permite que os alimentos cresçam. Como o sol tem a sua importância? O sol mexe com o tempo, com o calendário e tudo mais, mas não vai precisar mais dele, porque isso aí, quem vai fazer todas essas funções será o Deus que vai expressar a sua glória e vai iluminar essa nova Jerusalém, essa cidade santa, né? E ela será a luz das nações. Verso 24: as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Você está vendo aí, irmãos? Haverão nações nesse novo céu e nova terra, povos, haverão nações. As nações andarão mediante a luz. A igreja vai expressar essa glória de Deus, essa luz que irradia dela, que é a própria glória do Senhor. E as nações vão andar mediante essa luz, não mais mediante a luz do sol nem a luz da lua, mas mediante a luz que emanará da cidade de Deus, do tabernáculo de Deus. Vamos parar por aqui, verso 24. Próxima reunião, se o Senhor permitir, nós avançamos. E aí nós vamos falar, né, sobre essa situação que o Paulo perguntou. Vamos falar na próxima reunião. Mas, irmão, vai ser uma cidade com parede. Nós vamos ver isso na próxima reunião. Amém? Eu pedi a um irmão ou uma irmã que ore ao Senhor nesse momento. Nós encerrarmos. Senhor, obrigado, Pai, por essa esperança. Obrigado por vermos que dentro do Teu eterno propósito, no Teu amor pelo Teu amado Filho Jesus, essa união perfeita do Pai e do Filho no Espírito, o Senhor teve no seu coração nos chamar a participar dessa união. Senhor, como nós não temos palavras, Senhor. A verdade é essa. Não temos palavras para definir o quão privilégio é sermos essa descrição. Aqui o Senhor está mostrando para nós como nós seremos ao final do teu trabalhar transformador. Qual é a tua visão, a tua mente, o teu coração para nós, Senhor? Essa cidade celestial. Senhor, que privilégio é sermos a habitação do Senhor plenamente e podermos expressar essa glória como luz das nações.
e os povos andarão mediante a luz da tua glória, Senhor, que será expressa através da tua igreja. Ó Senhor, que privilégio tremendo. Senhor, trabalha em nós, assim como o Senhor trabalhou na vida dos nossos irmãos, os apóstolos do Senhor. Trabalha em nós, transforma-nos, Senhor, porque essa cidade ela é composta de ouro que fala da tua natureza, da tua santidade, da tua glória, Senhor, e de pedras preciosas que fala do teu trabalhar transformador. Senhor, nos ensina e nos leva a louvar o Senhor pelo teu trabalhar transformador. Todas as circunstâncias que acontecem nas nossas vidas, Senhor, elas indicam esse trabalhar, pois o Senhor disse na tua palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Senhor, se com Cristo nós sofremos, com Cristo nós reinaremos. Senhor, enche os nossos corações da tua palavra, enche a nossa mente da tua palavra, Senhor. Torna as nossas mentes um lugar sadio, Senhor, onde o teu nome é glorificado, onde o teu nome e a tua vida são expressas. Nos dá, Senhor, capacidade de trazermos cativos ao Senhor todo e qualquer pensamento. Senhor, trabalha em nós, esse é o nosso suplicar nesta noite, Senhor, porque não temos outra coisa a pedir, senão sejamos transformados, segundo o teu propósito, Senhor. Essa é a nossa oração, ó Pai, em gratidão, em louvor ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.